Galera do Cantinho do Laranjal, alô, galera do Panorama Tricolor, esse é mais um Papo com o Diniz e a gente vai falar hoje sobre o jogo de ontem, né? Aquela pelada do Fluminense na Sul-Americana contra o time do União Espanhola do Chile. Realmente um jogo, eu fico lendo algumas coisas e fico realmente estarrecido como as pessoas distorcem a realidade, né? Porque dizer que o Fluminense jogou bem a pessoa está totalmente desconectada da realidade, né? Porque o Fluminense jogar bem contra a União Espanhola, porque teve bastante oportunidade de gol e não converteu os gols, é assim, é de uma sandice que não tem tamanho, porque você tem que, para analisar, você tem que analisar o adversário que você enfrentou, né? É normal o Fluminense, mesmo mal, ter várias oportunidades para marcar, né? Isso não quer dizer que o Fluminense jogou bem. Se ontem nós pegássemos um time que fosse minimamente organizado, pegasse um Botafogo, um Fortaleza, sabe, um time minimamente organizado, a gente perderia o jogo pelo que a gente produziu. Mas era a União Espanhola. E por ser União Espanhola, time fraco, a gente conseguiu vencer ainda com facilidade, 2-0. Até foi um placar tranquilo. Foi merecido? Lógico que foi merecido, porque o Fluminense produziu realmente muito mais. Mas a maneira como o Fluminense se colocou dentro da partida é que a gente não consegue, sabe, entender. Eu tô aqui falando até com uma certa tranquilidade, até certa calma, porque ontem eu estourei lá na transmissão com o Mauro e realmente não dá pra gente aturar certas coisas. Primeiramente, Renato, eu sou um cara que gosto muito de você, só que até fui a favor da sua contratação. Mas até agora é decepcionante a sua postura em relação ao que está acontecendo. Vamos elencar os fatos, né? 2 vezes que o Fluminense jogou fora na Sul-Americana, você não viajou com o time. É inadmissível isso. Inadmissível. E o time, se você ainda ficasse no Rio, o time tivesse rendido, eu não estou falando vencer a partida. Se o Fluminense tivesse feito partidas boas, como foi com o Botafogo, que foi horrível a partida contra o Botafogo e depois perdeu pro Atlético Mineiro. Quer dizer, o Fluminense até com o Atlético Mineiro jogou um pouco melhor. Pouquinho, tá? Mas, assim, não dá para conceber o que está acontecendo. O pior de tudo é você ir para entrevista e aí ficar fazendo a gente de bobo, né? Não quer dizer que você tenha que, né, se colocar contra o grupo. Mas você tem que reconhecer que o Fluminense não está jogando nada. E tá na hora de você também, ô Renato, pegar. Eu não estou aqui para te ensinar nada de futebol, mas tá muito claro que esse esquema com 3 atacantes e 3 meias não está dando certo. O Fluminense não tem meio campo. Isso são vários jogos, vários jogos, vários jogos. O Fluminense não tem meio campo. E agora a gente perdeu, a gente não morro de amores pelo Otávio, mas a gente perdeu o Otávio, que é cabeça de área, e perdemos o Bernal, que é um jogador que vinha crescendo de produção. Hoje vai se estender um pouco o papo com o Diniz, tá? Então, você perde 2 jogadores de cabeça de área. E outra coisa, voltando aos 3 atacantes, 3 meias, ontem o Fluminense jogou com Martinelli, Nonato e Ganso. O Ganso não marca ninguém. O Nonato não marca ninguém. O único que marca, não é a função principal do Martinelli, mas ele marca, apesar que muita gente fala que não, mas ele marca, mas ele está sacrificado. Entendeu? Ele fica sacrificado. Porque o Nonato ele não marca. O Ganso não marca. Os 3 atacantes não têm características de marcação. E aí você fica com 6 a menos para marcar. Eu digo marcar, não é ocupar espaço, é marcar de verdade. É pressionar a saída de bola do adversário. É fazer o adversário errar. E quando você pressiona a saída de bola, o adversário tende a errar. O Fluminense não consegue fazer essa pressão no adversário. O adversário joga solto. Só que a União Espanhola jogou solto, mas não teve. O União Espanhola não tem qualidade. Os jogadores da União Espanhola, tirando 2 jogadores ali, o lateral esquerdo, né, que é o capitão,
que, que atuava ali, e o meia esquerda deles tem uma certa habilidade, mas é muito pouco. E a gente foi pouco atacado, mas a gente, quando foi atacado, eles levaram o perigo em 2 vezes. Você vê, mesmo um time ruim consegue atacar o Fluminense 2 vezes. Por quê? Porque a gente não tem consistência no meio campo. E o que isso acarreta? A bola não chega nos atacantes como deveria chegar, e aí a defesa nossa, que já não é grande coisa, passa sufoco lá atrás também. Porque o Fluminense sofre a pressão do adversário e não tem essa contrapartida. E aí eu vou falar, e ainda por cima ainda perdemos o Cano, que é o nosso centroavante, e a diretoria, a nossa gestão, não fez o planejamento correto. E a gente tem que depender do Everaldo. O Everaldo ontem ele perdeu o pênalti, ele perdeu gols bizarros de um centroavante que está nitidamente, e o Renato sabe disso, porque ele na entrevista ele falou, não, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ver um novo atacante. Então ele não tá satisfeito com o Everaldo, até porque, cara, ele como atacante, se ele estiver satisfeito com o Everaldo, ele tem que rasgar toda a carreira dele e jogar no lixo. Porque, pelo amor de Deus, se ele está satisfeito com o Everaldo, pô, a gente sabe que o Renato foi um grande atacante. E o Everaldo pode ser um cara legal, mas é um cara que não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. Está muito claro isso. Jogador que tem deficiência, jogador que tem muita dificuldade com a bola. Então, o Renato tem que mudar esse pensamento, porque o problema do Fluminense não é treinador. O problema do Fluminense foi o planejamento errado que foi feito, contratações esdrúxulas, gastou-se muito dinheiro e o Fluminense hoje não tem um elenco. O Fluminense tem um sistema defensivo falho, com apenas o Thiago Silva. Podem falar o que quiser, mas o Thiago Silva é o melhor zagueiro com 40 anos. Os outros zagueiros, nenhum deles presta. Nós temos laterais razoáveis, né, que é o Samuel Xavier, o Fuentes, o René, o Guga, são laterais razoáveis, nada demais. Temos meias, mas os cabeças de área se machucaram. Os meias são meias que não são criativos, tirando o Ganso, mas o Ganso é uma incógnita, né? A gente não sabe até quando o Ganso vai poder ajudar a gente. Então aí tem o Lescano e o Lavega, que são jogadores que quase não jogam, a gente não sabe o que eles podem render. Então, assim, jogo de domingo é perigosíssimo. O Fluminense nunca se dá bem lá na Serra Gaúcha. Ano passado nós perdemos de virada, estávamos ganhando. Quer dizer, Juventude numa draga danada. Então, o que a gente pode esperar de domingo? Nada. Eu não espero nada do Fluminense, sinceramente. Estamos às portas de um Mundial de Clubes. A gente vai fazer vergonha. E aí, como é que vai ficar essa situação? Eu espero que as coisas melhorem, mas eu realmente estou muito cético nesse momento de alguma coisa do Fluminense. É isso aí, esse foi mais o Papo com o Diniz. A gente volta na semana que vem com mais papo. Abraço, saudações tricolores.